Aula por aula, eu vou apresentar alguns desses principais erros. Vamos que vamos. Bem, pessoal, agora a gente vai falar, de fato, dos principais erros da escrita. E aqui nesse bloco eu vou me deter majoritariamente em erros gramaticais. Erros gramaticais, eles podem acontecer de diversas formas e eu separei aqui em 3 grandes blocos. O primeiro são os erros tipográficos, que são erros de digitação. Depois a gente tem erros de pontuação e erros de concordância. Erro de digitação, eles acontecem simplesmente porque hoje em dia a gente escreve no teclado, né? Então você está digitando ali, você troca uma letra, você aperta um F no lugar do D, você aperta um A no lugar do S e assim sucessivamente. Às vezes você está digitando uma palavra que tem acento, você aperta o acento e aí depois você, sei lá, dá um espaço e depois aperta a vogal, aí aquele acento não fica em cima da vogal. Então tem uma série de pequenos erros que acontecem simplesmente porque a gente está digitando no teclado. Esses erros eles não aconteceriam se você estivesse escrevendo à mão. Então, muito comum também você esquecer uma letra, né? Algumas palavras, assim, por exemplo, independentemente, que quando você está digitando, é muito comum você esquecer uma dessas letras, né? Então, acontecem, tá? Erros tipográficos, eles não são tão severos, por assim dizer, quanto os outros tipos de erro. Por quê? Quando a gente está lendo, a gente simplesmente sabe que aquilo ali foi um erro de digitação, foi uma pequena falta de cuidado, né, de atenção, aconteceu. De todo modo, quando você estiver escrevendo a versão final da sua dissertação, da sua tese, ou submetendo um artigo para uma revista científica, você tem que revisar esses erros tipográficos para que eles aconteçam o mínimo possível. Principalmente quando a gente está falando de submissão para uma revista científica que não tem um funcionário lá para corrigir esse tipo de desvio no seu artigo, no seu material, tá? Então isso aqui é importante. Bem, o que é que eu recomendo que você faça, né? Primeiro, você deve escrever o seu texto em como é que eu posso dizer? Em um editor de texto que mostre para você onde estão esses erros. Então, por exemplo, o Word, ele geralmente destaca, né, as palavras que estão erradas ali, né? Ele coloca ali um sublinhado de vermelho e vai ajudar você a encontrar esses erros. Ponto importante, eu não sei se isso acontece com você, provavelmente sim, é que às vezes, né, esse alerta do Word, ele para de funcionar. Às vezes ele simplesmente para de funcionar e aí às vezes eu fecho o Word e quando eu reabro, aí ele me aparece ali uma série de erros que antes não estavam aparecendo. Então, quando você estiver prestes a submeter a versão final, tenha certeza que você já fez essa avaliação, que você já viu se realmente ali o seu editor de texto estava apresentando esses erros para você e que você corrigiu, tá? Bem, uma outra coisa que eu faço, e aí, embora isso não seja ecologicamente correto, para mim funciona muito, é imprimir a versão final do meu texto. Então, todas as vezes que eu estou chegando perto da hora de entregar o meu material para alguém ou submeter para uma revista, eu faço a impressão. Por quê? Porque quando eu estou lendo um material físico, eu encontro muito mais erro do que quando eu estou lendo material digital. Eu não sei exatamente o porquê, mas simplesmente é assim que é. Eu consigo ler de forma muito menos automática o texto físico, impresso, do que lendo no computador. Quando a gente escreve um texto, isso é importante você estar ciente, tá? Quando a gente escreve um texto e a gente vai reler aquele texto, na verdade a gente não está lendo, a gente está simplesmente reproduzindo a nossa memória. Por quê? Você que escreveu, então você já sabe o que está ali, e você está lendo de uma forma muito mais mecanizada, muito mais automatizada. Não é por acaso que outras pessoas tendem a encontrar muito mais erro do que você. Por quê? Porque simplesmente, passou batido. Sabe aquela história do passou batido? Nada mais é do que a sua memória ali trazendo as informações e você achando que você está lendo. Então, o que é que eu faço para diminuir substancialmente a chance de eu estar deixando passar erros que eu não consegui perceber? Duas coisas. A primeira, como eu falei, é imprimir isso e ler de forma muito mais ativa cada uma dessas palavras no material impresso. E uma outra coisa que vale muito a pena é você deixar o seu texto descansar. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Depois que você termina uma versão final do seu texto, você coloca ele na gaveta,
depois de uns 3, 4 dias, você vai retomar a leitura dele. Nesse momento, você já esqueceu muita coisa, então, esqueceu assim, que eu digo, a estrutura, cada uma das palavras, sabe? Então, você vai se forçar a ler de forma mais verdadeira. Então, quando você coloca o seu texto para descansar e depois você pega ele, e eu digo pegar mesmo o material impresso, você vai achar muito mais erro do que você acharia se você fizesse uma leitura simplesmente no computador e ainda mais uma leitura logo depois de você terminar de escrever, tá? Então, utilize essas regras aqui, essas sugestões, na verdade, regra não, né? Essas sugestões, porque eventualmente elas podem funcionar para você tanto quanto funciona para mim. E quando eu digo que funciona para mim, eu poderia dizer que aproximadamente 80% dos meus erros eu encontro no formato impresso quando comparado quando eu estou fazendo a leitura no computador, tá? Então, eventualmente isso pode ser útil para você, beleza? Então é isso. Erros tipográficos não são tão problemáticos, porque a gente sabe que são pequenos erros de digitação, mas obviamente você precisa corrigir porque ninguém vai fazer isso por você, tá joia? Então vamos que vamos para a próxima aula. Agora a gente vai falar um pouco sobre erros de pontuação. Erros de pontuação acontecem na enorme maioria das vezes relacionados à vírgula e a ponto. Então, muitas vezes você não coloca vírgula onde deveria, você às vezes coloca vírgula demais onde não precisaria, e também um erro super comum é colocar vírgula onde deveria ser um ponto e colocar um ponto onde deveria ser uma vírgula, tá? Então, eu vou trazer aqui alguns pequenos exemplos que são extremamente comuns. Por exemplo, tá? Essa estrutura de frase aqui é super comum na escrita de textos científicos, embora você já aprendeu que não é a melhor forma de se escrever, ela é muito comum. Então, por exemplo, de acordo com Dias, o córtex pré-frontal é responsável pelo controle dos impulsos. Veja que aqui precisaria de uma vírgula. Por quê? Porque você está separando um adjunto adverbial, que é a explicação da fonte, do resto da frase. Então, de acordo com Dias, vírgula, o córtex pré-frontal é responsável pelo controle dos impulsos. Essa vírgula, ela é quase sempre esquecida, tá? E aí tem um ponto que você não pode confundir, que é, por exemplo, se você troca essa frase para uma outra estrutura, por exemplo, Dias demonstrou que o córtex pré-frontal é responsável pelo controle dos impulsos, veja que aqui não existe vírgula. Por quê? Porque aqui a gente não está mais falando de um adjunto adverbial, que é o de acordo com Dias. Nesse caso, se a gente diz Dias demonstrou, Dias é o sujeito da frase. E a gente não separa sujeito do verbo. Então, Dias demonstrou. Não existe essa vírgula aqui, tá? Só que, obviamente, né, de acordo com as recomendações que eu já dei para você, o ideal é que essa frase ela seja reescrita da seguinte forma. O córtex pré-frontal é responsável pelo controle dos impulsos. Referência e ponto. Veja que essa frase aqui, ela fica muito mais limpa, muito mais direta e você evita, né, alguns erros, né? Veja, por exemplo, né, se eu coloco aqui, ó, de acordo com. Veja que eu estou colocando aqui, ó, 3 palavras que são completamente desnecessárias. Então, além de você, né, eventualmente incorrer nesse erro aqui, né, de esquecer uma vírgula onde deveria, você está adicionando muito mais palavras do que precisaria, tá? Então, formas mais diretas aqui assim sempre são recomendadas na estrutura de uma escrita científica, tá? Bruno, eu não entendi o porquê isso aqui é um adjunto adverbial, porquê nesse caso aqui, nessa segunda frase, Dias é o sujeito. Bem, essas são regras gramaticais que não cabe eu dar detalhes aqui no curso, né? Mas se isso não é muito claro para você, vale muito a pena a gente retomar um pouco o estudo de português, tá? De gramática, porque realmente a gente deixou muito a desejar, a enorme maioria de nós, na época da escola, tá? Então isso aqui é um ponto, inclusive, que eu precisei estudar, né? E volta e meia eu tô retomando, né? Porque eu ainda sinto muita falta, né? De entender uma série de regras, né? Então vale a pena a gente estudar isso mesmo assim com intenção, né? Por assim dizer. Bem, seguindo, tá? A gente tem um outro problema muito grande
utilizando vírgulas, que é a gente colocar vírgula onde deveria ser ponto. Então, por exemplo, isso aqui é uma frase real, tá? De um texto que eu estava lendo. A aprendizagem vicária é um dos recursos mais importantes para o desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Bourget, 2019. Assim, a socialização de bebês deve ser estimulada o mais precocemente possível. Isso porque, veja pessoal, que eu falei para vocês que o ideal é que vocês não tenham nenhuma frase que passa de 4 linhas. O ideal mesmo é que não seja mais que 3, tá? E muitas vezes, eu tinha dito, isso acontece porque as pessoas colocam vírgula onde deveria ser um ponto. Então, nesse caso aqui, veja que essa frase inteira que está aparecendo aqui no slide, ela, na verdade, gramaticalmente falando, elas são 3 frases, tá? A aprendizagem vicária é um dos recursos mais importantes para o desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Ponto. Assim, a socialização de bebês deve ser estimulada o mais precocemente possível. Ponto. Isso porque, então veja que na verdade isso aqui são 3 frases, tá? Isso aqui não é vírgula, então verifique muito, tá? Se você não comete esse erro, porque ele é muito, muito, muito comum, beleza? Ainda, passando, né? Voltando aqui a uma questão de errar, né, vírgula no lugar de ponto e ausência de vírgula, né? Eu trouxe aqui um outro texto, né, um texto que, no caso, era um texto de um aluno ou uma aluna, estava corrigindo e eu trouxe aqui para vocês como exemplo. Segundo a e colaboradores, vírgula, primeiro, não deveria ter essa frase aqui, né, mas vamos lá. Segundo a e colaboradores, vírgula, existem 2 formas de lidar com traumas e elas podem ser o transtorno de estresse pós-traumático ou o crescimento pós-traumático, sendo que o último se refere ao desenvolvimento e à mudança positiva que podem ocorrer ao ter de lidar com uma situação desafiadora durante a vida. Então vamos lá, ó. Faltou aqui a vírgula, separando o adjunto adverbial do restante da frase. Existem 2 formas de lidar com traumas e elas podem ser. Percebe que aqui a gente conseguiria, inclusive, pensar numa forma de redução dessa frase. Existem 2 formas de lidar com traumas, 2 pontos. Forma 1, forma 2. Aí aqui, ó, sendo que o último, veja que esse sendo aqui, ele é um complemento direto da frase anterior. Então aqui, se a gente fosse manter essa mesma estrutura frasal, isso aqui precisaria ser uma vírgula, tá? Isso aqui não é um ponto final que dá início a outra frase. Isso aqui é uma continuidade da frase anterior. Então perceba que mesmo isso aqui sendo uma conjunção que conecta com a frase anterior, se você trocar esse ponto por uma vírgula, você vai cair num outro problema, que é o quê? Uma frase grande demais. Então, note que muitas vezes você consegue reescrever a frase deixando ela ainda mais objetiva. Então, como é que eu reescreveria essa frase, tá? Uma das formas seria o seguinte: existem 2 formas de lidar com traumas. 2 pontos: estresse pós-traumático ou crescimento pós-traumático. Referência no final da frase. O último, ou seja, crescimento pós-traumático, se refere ao desenvolvimento e à mudança positiva que pode ocorrer ao lidar com uma situação desafiadora durante a vida, referência no final. Perceba que eu deixei essa frase muito mais simplificada e criei 2 sentenças, só que agora de forma correta, né? Onde era esse sendo que o último, só o último, muito mais direta, muito mais objetiva. Olha só. Essa frase de cima aqui, ela tem 56 palavras, enquanto essa daqui tem 43. Se você prestar atenção, essa daqui tem 1, 2, 3, 4 e um pouquinho, né? 4 linhas e um pouquinho. E essa daqui tem 1, 2, 3 e um pouquinho. Essa frase de baixo aqui, ela tem exatamente 25% a menos de palavras do que essa. Então isso significa, por exemplo, que se o seu texto tivesse, por exemplo, 4 páginas, utilizando uma forma de escrita mais direta e mais objetiva, você terminaria o seu texto, a sua fundamentação teórica, com 3 páginas. 25% de um texto reduzido é muita coisa, principalmente se você mantém exatamente as mesmas informações, que é o que eu estou mostrando aqui nesses 2 exemplos, tá? Essa estrutura frasal aqui, segundo a e colaboradores, deixa a estrutura de texto muito maior do que deveria, muito mais truncada, muito mais difícil de ler. Muitas vezes você também incorre em erros, né, aqui de esquecer algumas pontuações, algumas vírgulas, tá? Então assim, ó, quando a gente foca em escrever de forma mais direta, mais objetiva, diminuindo as frases,
você vai, inclusive, diminuir a probabilidade de estar incorrendo em erros gramaticais, tá? Então, isso aqui é um exemplo bem legal, uma forma que você consegue diminuir 25% do seu texto, né? Além de eliminar aqui erros gramaticais, tá? Então, assim, ó, existem uma infinidade de situações onde você pode errar, trocando ponto por vírgula, vírgula por ponto, esquecendo vírgula onde deveria. Então, isso aqui é só para você ter como exemplo, tá? Como eu falei, são principais erros, então isso aqui acontece com muita frequência. Veja se esse tipo de erro acontece no seu texto também, beleza? Um outro erro super comum que a gente encontra com muita frequência são os erros de concordância verbal. Basicamente, os erros de concordância verbal acontecem quando o verbo não está concordando com o sujeito da frase. Então, trazendo isso aqui para você de forma muito óbvia, por exemplo, os alunos gostam de estudar. Quem é o sujeito da frase? Os alunos. Perceba que aqui a gente tem o sujeito no plural, o verbo está no singular, gosta, então isso aqui é um erro. Por quê? Porque não está concordando o verbo com os sujeitos. No caso correto, obviamente, seria os alunos gostam de estudar. Veja que parece muito óbvio isso aqui, então certamente você sabe, né, que o verbo ele precisa concordar com o sujeito, então muito provavelmente você não erraria uma frase como essa, né? Os alunos gostam de estudar. A não ser que seja um erro tipográfico. Você esqueceu um M ali, né? Na hora de escrever. Só que existem situações na escrita científica que essa concordância verbal ela não é tão fácil de se encontrar. Ou, na verdade, é mais fácil de você errar. Por exemplo, vamos dar uma olhada nessas frases aqui, ó. Os assédios morais vivenciados pelo funcionário público ao longo do seu estágio probatório é considerado um dos principais fatores de esgotamento emocional nos inícios de carreira, nos anos iniciais de carreira. Perceba que aqui, quem é o sujeito da frase? Os assédios morais. Então, os assédios morais vivenciados pelo funcionário público ao longo do seu estágio probatório são considerados. Por quê? Porque esse verbo ser aqui, ele precisa concordar com o sujeito da frase, que é os assédios morais, um sujeito que está no plural. Por que isso aqui às vezes pode confundir? Porque perceba que no meio aqui da frase eu tenho uma parte que está aqui no plural, só que eu tenho aqui também um elemento no singular, que é vivenciados pelo funcionário público. Então é comum que às vezes você tenha uma estrutura de frase onde você mescla uma parte no plural, uma parte no singular e lá na frente, olha só onde está o verbo. O verbo está várias palavras depois. Então, quando você tem uma estrutura assim, onde você mescla a estrutura de plural, depois singular, e o verbo está lá na frente, às vezes é fácil de você se confundir se esse verbo aqui ele concorda com a parte que está no singular ou com a parte que está no plural. O verbo, ele sempre vai precisar concordar com o sujeito da frase. Então, a forma mais fácil de você não errar esse tipo de concordância verbal é se você souber identificar quem é o sujeito da frase. Nesse caso, os assédios morais, beleza? Bem, um outro exemplo aqui, esse aqui, ó. Uma série de dados sugerem mudanças nos comportamentos dos jovens. Na verdade, qual é o sujeito? Uma série. Veja que uma série aqui, o núcleo aqui, na verdade, uma série de dados. Veja que o núcleo é singular, embora dados seja uma palavra no plural. Mas veja que o verbo sugerir, ele precisa concordar com o núcleo aqui. Então, uma série de dados sugere. Não importa se dados aqui está no plural ou no singular, tá? O verbo vai concordar com o núcleo que é singular. Então, veja que assim, às vezes isso pode trazer algum tipo de confusão para você. Em geral, os editores de texto, eles vão entender, eles vão apontar esse tipo de erro, mas é importante que você saiba disso, tá? Independente do seu editor de texto. O verbo, ele sempre vai precisar concordar com o sujeito da frase. Então, se você tiver esse tipo de dificuldade, o dever de casa é você estudar formas de identificar quem é o sujeito das frases que você está escrevendo, porque isso vai ajudar você a, posteriormente, né, dar continuidade na frase, evitando erros de concordância verbal, beleza?
A língua portuguesa, ela é conhecida por ter uma série de figuras de linguagem que muitas vezes, a depender do tipo de texto que você está escrevendo, são muito bem-vindas porque deixa a leitura mais agradável, deixa a leitura mais fluida, deixa a leitura mais imaginativa. Só que as figuras de linguagem, para a escrita científica, elas devem ser completamente abominadas, ou seja, seu texto não deve ter nenhuma figura de linguagem de jeito nenhum. Então, existem dezenas de figuras de linguagem. Eu vou relembrar aqui apenas algumas para que você traga à tona isso, né? Essa compreensão de que o seu texto deve evitar não só essas, mas todas as outras figuras de linguagem, tá? Então, por exemplo, metáfora. O que é uma metáfora? Uma metáfora é quando você faz uma comparação implícita entre elementos diferentes. Por exemplo, flor da idade. O que é flor da idade está querendo dizer? Está querendo dizer uma pessoa que está ali, entre aspas, assim, no auge da juventude. Perceba também que auge da juventude não é um termo cientificamente adequado. Então, como é que você não deve, por exemplo, utilizar isso aqui? Imagina que você está fazendo uma pesquisa comparando a frequência sexual de jovens e idosos, por exemplo. E aí você encontra, né, diferenças significativas ali na frequência sexual de jovens e idosos, e aí você poderia, né, eventualmente, de forma equivocada, escrever assim: foi encontrada uma diferença estatisticamente significativa na frequência de atividades sexuais entre jovens e idosos, sendo que os jovens tiveram uma frequência muito mais acentuada do que os idosos. Afinal de contas, jovens na flor da idade, e aí você segue a explicação do porquê isso aconteceu. Percebe que não cabe, não fica legal, você tem que evitar isso, beleza? Metonímia é uma substituição de um termo por outro relacionado. Então, por exemplo, cabeças de gado é uma metonímia. Por quê? Porque você está chamando o animal, né, através de uma parte dele, que é cabeças de gado. Cada cabeça de gado representa, na verdade, um gado inteiro, né? Então, isso aqui é uma metonímia, a gente não utiliza. Catacrese, uso impróprio de uma palavra por falta de um termo específico. Então, por exemplo, embarcar no avião. Teoricamente, na verdade, assim, em termos mais explícitos, gramaticalmente falando, embarcar no avião está errado. Por quê? Porque embarcar vem de embarcação, que vem de barcos. Então, a gente utiliza o termo embarcar no avião porque não tem um verbo adequado para isso, né? Mas isso aqui é um exemplo clássico de uma catacrese. Sinestesia é uma mistura de sensações. Então, por exemplo, olhos frios. Então, o que quer dizer uma pessoa com olhos frios? Veja que a gente consegue até explicar, eu conseguiria explicar para você o que significa isso, mas certamente não é um tipo de termo que vai caber na nossa escrita científica. Hipérbole também. Hipérbole é talvez o mais comum, que é quando você exagera demais na explicação de uma determinada frase, na explicação de um determinado fenômeno. Então é um exagero intencional que tem o objetivo de enfatizar aquela informação. Então, as diferenças encontradas foram absurdas. Veja que esse é um termo, né? Diferenças absurdas é o hipérbole, que ele deve também ser evitado, tá? Então você deve lembrar o seguinte: toda figura de linguagem, e existem muito mais do que essas aqui que eu estou apresentando para você, deve ser, assim, excluída do seu texto, tá? Se você tiver uma tendência a escrever de forma mais literária, de forma mais fantasiosa, você vai ter que mudar, porque, retomando, eu falei para vocês, talvez na primeira aula, né, aqui desse curso, a escrita científica é um estilo textual próprio, com regras próprias. Então, diferente da literatura, diferente da poesia, diferente da crônica, a escrita científica não permite o uso de figuras de linguagem, tá joia? Bem, pessoal, agora a gente vai falar sobre variação vocabular de termos técnicos. O que seria isso? Basicamente, variação vocabular é a variedade de termos que você utiliza ao longo da sua escrita. Dizem que quanto mais você lê, melhor você tende a escrever, porque você vai adquirindo repertório. É óbvio que a escrita é um processo que você vai melhorando com a prática. Então você precisa escrever, reescrever e assim você vai melhorando. Só que também esse processo de melhoria, ele vai depender substancialmente do repertório que você tem.
Então esse repertório você só adquire também através da leitura. Qual é o ponto, pessoal? Muitas vezes, quando a gente está escrevendo, é comum que a gente tenha algumas manias. Então, existem alguns termos que você utiliza de forma muito repetitiva no texto. Em certa medida, todo mundo tem isso e a gente precisa se polir, né? A gente precisa fazer um esforço intencional para eliminar essas nossas manias. E tem também algumas questões de termos que, inevitavelmente, eles vão precisar se repetir muito ao longo do texto, porque muitas vezes é o termo técnico principal ali da sua pesquisa. Então, assim, em relação a termos técnicos, muitas vezes a literatura traz alguns sinônimos. E aí é importante você, em certa medida, variar para que o seu texto ele não fique muito repetitivo, principalmente se for um termo que inevitavelmente vai precisar aparecer muitas vezes. Então, por exemplo, você está trabalhando com invariância de medida. A literatura também chama invariância de equivalência. Uma coisa que não varia é uma coisa equivalente. Fidedignidade. Às vezes você encontra sinônimos, confiabilidade, precisão. Estratégias de coping. Também você pode encontrar alguns textos com coping ou só estratégias de coping, estratégias de enfrentamento. Às vezes é chamado de coping e às vezes é chamado de estratégias de coping. Propósitos de vida, metas significativas ou projetos de vida, expectativa de futuro. Veja que às vezes esses termos eles são sinônimos, às vezes não. Então o que é importante que você tenha em mente, tá? Quando a gente está fazendo variação vocabular de termos técnicos, você precisa ter ciência de que esses termos verdadeiramente eles são sinônimos. Então, o que é que você pode fazer? Se você for fazer uma variação vocabular de termos técnicos, você precisa dizer isso em algum momento do seu texto. Então, por exemplo, estratégias de enfrentamento, também denominadas na literatura como estratégias de coping, referência, aí você segue. Por que isso aqui é importante? Porque a partir dessa frase, você já está dizendo para o leitor que estratégias de enfrentamento e estratégias de coping você está considerando como sinônimos. E a partir disso, você tem liberdade para fazer a sua variação vocabular de acordo com a sua necessidade, tá? Agora, isso aqui é extremamente importante, tá? Você não pode fazer variação vocabular de termos técnicos sem antes dizer que você está considerando eles como sinônimo, tá? Preferencialmente trazendo uma referência ao final, beleza? Então é isso. Encontre o termo que você mais vai precisar utilizar ao longo do seu texto, encontre sinônimos, explicite que são sinônimos e também encontre a estrutura frasal que muitas vezes você usa de maneira repetida, né? Então, por exemplo, uma coisa que eu utilizo, né, com uma certa frequência seria alguma coisa assim. É importante destacar que, por exemplo. Então veja que essa frase, é importante destacar que, é uma mania minha, que eu preciso fazer um esforço para tirar. Inclusive ela é desnecessária. Por quê? Porque se eu estou trazendo no texto, eu já estou destacando. Ou se eu quiser destacar, basta eu dar mais ênfase ao texto, né? Então, aquela informação. Então, isso aqui é uma estrutura de frase que eu utilizo com muita frequência, que eu me faço um esforço para eliminar, e você certamente, com certeza absoluta, você também tem algumas estruturas frasais que você repete ao longo do texto também, para além dessa questão de termos técnicos, tá? Então, variação vocabular, busque corrigir esses dois errinhos, né, que tendem a acontecer nos nossos textos, tá joia? Temporalidade das referências. Esse aqui é um erro também muito comum que eu quero que você evite. O que é que significa isso? Muitas vezes a gente está escrevendo uma frase no presente, dando a ideia de que aquela informação ela é atual. Só que a gente vai lá e referencia ela com uma referência muito antiga. E aí, obviamente, né, aquela informação da referência pode estar equivocada. Então, por exemplo, a depressão é a doença mais prevalente na população mundial. Schwartz, 2002. Veja que se eu estou trazendo uma referência de mais de 20 anos atrás, será que essa informação ainda é atual? Ou será que já existe alguma outra doença, como por exemplo a ansiedade,
que se tornou a mais prevalente. Então veja, né, que todas as vezes que você está trazendo uma frase, principalmente uma frase forte, que vai basear uma parte importante do seu argumento, você precisa referenciar isso com referências atuais, que vão mostrar que, de fato, aquilo ali que você está dizendo permanece verdadeiro nos dias de hoje, tá? E veja que esse erro aqui, ele é um erro que não acontece só com amadores, por assim dizer, né? Eu trouxe aqui um exemplo, né, de um artigo publicado numa revista muito importante que divulga vários desenvolvimentos metodológicos, né? E aí os autores aqui, né, dizem o seguinte, ó. Veja que esse artigo aqui, ele é um artigo de 2012, tá? E aí eles diziam assim, ó. Os métodos que têm sido propostos para identificar itens não invariantes podem ser agrupados em duas categorias: análise fatorial confirmatória e frameworks de teoria de resposta ao item. Millsap e Everson, 1993, Rice, Weidman e Pug, 1993. Veja que ele está dizendo, né, que os métodos existentes para encontrar itens não invariantes são dois, e ele está trazendo uma referência de 1993, sendo que o artigo publicado é de 2012. Será que 9 anos depois dessa afirmação aqui desses autores não foram desenvolvidos novos métodos? É possível que sim, é possível que não. Só que a gente fica sem saber. Então, o que é que o autor deve fazer aqui? Ele pode trazer referências atuais. Ele pode, se quiser, até manter essas referências clássicas aqui, mas aí vale a pena adicionar uma referência mais atual que vai dizer o seguinte: olha, isso que foi falado lá em 1993 ainda continua vigente nos dias de hoje. Por isso que às vezes as pessoas dizem assim, eu devo então excluir as referências clássicas. Você não deve excluir as referências clássicas, mas se você estiver trazendo uma informação que ela é uma informação que você acredita, né, que ela se mantém vigente, você deve sim trazer uma referência nova, tá? Se quiser, mantenha as duas, beleza? Mas esse aqui é um tipo de erro que você deve evitar. Discrepância entre a frase e a quantidade de estudos citados. Isso aqui é quase que como um erro de concordância, tá? Acontece quando você está fazendo referência a diversos estudos, sendo que lá na frente você só cita uma referência. Ou então você fala diversos autores e só cita um autor. Então, por exemplo, estudos têm demonstrado que o estilo parental permissivo se associa a maiores níveis de autoestima e de delinquência em adolescentes. Hump, 2019. Veja que se eu estou trazendo aqui vários estudos, eu preciso trazer mais de uma referência. Isso aqui, pessoal, acontece às vezes quando você quer, entre aspas, convencer, né, ali o leitor de que isso que você está dizendo realmente é muito pertinente, é muito forte. Só que aí, para vários estudos, você precisa trazer várias referências, tá? Ou então, acontece um erro que as pessoas dizem assim, ó. Diversos autores têm demonstrado que o estilo parental permissivo se associa a maiores níveis de autoestima e de delinquência em adolescentes. Romp, Noelsky, Chev e Borv. Veja que, de fato, são diversos autores, mas isso aqui é uma referência só. Então, é meio que quase que uma pegadinha aqui, né? Você está ludibriando, né, por assim dizer, o leitor. Não é que tecnicamente esteja equivocado, mas geralmente a gente utiliza esse tipo de frase, né, assim, diversos autores, quando a gente está se referindo, na verdade, a diversos estudos. Então, tem um pouco de cuidado aqui, tá? Na aula anterior, eu falei para vocês que muitas vezes a gente erra essa quantidade de citações, né, com a estrutura da frase que a gente está trazendo. Diversos estudos têm demonstrado que... Uma das formas mais legais de você não errar isso é você evitar esse tipo de estrutura frasal. Então, por exemplo, né, muitas vezes a gente tem palavras desnecessárias aqui ao longo do nosso texto, e é sobre isso aqui, essa aula, tá? As palavras desnecessárias, elas ampliam substancialmente a quantidade de texto
que a gente tem no nosso artigo. Então isso é muito ruim, porque a leitura fica cansativa, fica densa, você perde muito espaço, né, que é limitado quando a gente está pensando na estrutura de um artigo científico e que a gente pode simplesmente eliminar, tá? Então, por exemplo, estudos têm demonstrado que você simplesmente elimina isso aqui, que você não vai ter absolutamente nenhum prejuízo. Pelo contrário, você vai deixar a sua frase muito mais direta, muito mais objetiva. É óbvio que eu mantive aqui, né, o erro, né, estudos e apenas uma referência. Mas só para você, enfim, entender que você não precisaria desse começo, tá? Ó. O estilo parental permissivo se associa a maiores níveis de autoestima e de delinquência. Referência. Frase muito mais direta, frase muito mais objetiva. Diversos autores têm demonstrado que não precisa disso. O estilo parental permissivo se associa, coloca os autores e as referências. É importante enfatizar que, eu trouxe isso como já um exemplo, né, que é inclusive um erro meu. Não precisa dizer que você vai enfatizar. Enfatize logo de vez, ou seja, traga isso com ênfase no texto. O estilo parental permissivo se associa a maiores níveis de autoestima e delinquência em adolescentes. E aí você problematiza isso. Quando você problematiza, automaticamente você está enfatizando, entende? Então veja, pessoal, que muitas vezes essas estruturas aqui que a gente traz no nosso texto, elas poluem demais a leitura, ampliam desnecessariamente a quantidade de palavras, de frases, de laudas, né, de páginas do seu artigo, e é importante que você tente agora, a partir de agora, encontrar, né, quais são essas palavras desnecessárias, esses termos desnecessários, para que você consiga, né, ter uma escrita cada vez mais objetiva, tá? Estrutura do parágrafo. Bem, nessa aula eu vou apresentar para vocês alguns erros de construção de parágrafos que você não deve cometer. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é que quando a gente fala de parágrafo, um parágrafo ele é um conjunto de frases. Logo, não existe parágrafo de frase única ou parágrafo de única frase, que são os puffs. Então, você deve evitar puffs no seu texto, tá? Todo parágrafo, como eu acabei de dizer, ele compõe mais de uma frase. E se você tem um parágrafo que só tem uma frase, provavelmente esse parágrafo de única frase, ele está trazendo uma ideia que não foi completamente desenvolvida ou tem erros de pontuação nesse parágrafo, tá? Basicamente, a estrutura do parágrafo, ela vai seguir 3 grandes blocos. Não quer dizer 3 frases, tá? Mas são 3 blocos. Primeiro é a frase central, aquela frase inicial, aquela frase forte que vai fazer com que você desenvolva o argumento a partir dela. Depois você tem o desenvolvimento e depois você vai ter a conclusão do parágrafo para depois você começar uma nova ideia num parágrafo seguinte. Então, por exemplo, né, qual é um exemplo aqui de uma frase central? A frase central, geralmente, ela é aquela frase forte que depois você vai precisar, entre aspas, ali, provar o que você está dizendo. Então, por exemplo, a aprendizagem vicária é um dos recursos mais importantes para o desenvolvimento cognitivo na primeira infância. Vejam como essa frase ela é objetiva, ela é direta. Então, eu estou trazendo uma informação, não tem margem para dúvida, e a partir dessa frase central aqui, inicial, eu vou desenvolver o restante do argumento, tá? Como eu falei para vocês, muitas vezes as pessoas erram na escrita de parágrafo porque elas trazem parágrafos de uma frase só, e isso pode acontecer ou por pontuação inadequada, né? Ou seja, ausência de pontuação adequada, ou por uma quebra de parágrafo inadequado. Vou trazer aqui um exemplo de cada uma dessas situações para vocês. Vamos dar uma lida nessa frase. Hulk 2003 realizou um estudo de revisão sobre a prevalência e incidência de transtornos alimentares nos Estados Unidos e Europa, em que revela um aumento gradual dos casos de anorexia nervosa e bulimia nervosa a partir da década de 1970, e encontrou valores em meados da década de 90 de prevalência para anorexia de 0,3%, bulimia de 1% e também de transtorno de compulsão alimentar periódica de 1%. Bem, essa frase aqui é uma frase real de um TCC, né, um trabalho de orientação que eu estava orientando, uma frase completamente truncada, a gente não consegue entender direito, né, inclusive esses percentuais que foram apresentados. Veja que isso aqui era um parágrafo de uma única frase e
acredito que você já deve ter percebido, né, que a gente consegue quebrar essa informação aqui, né, e reescrever melhor essa frase. Então, por exemplo, desde a década de 70, é crescente a prevalência e a incidência de transtornos alimentares nos Estados Unidos e Europa. Durante a década de 90, a prevalência era de 0,3% para anorexia e de 1% para bulimia e transtorno de compulsão alimentar periódica, HUC 2003. Veja que a partir de agora, a gente vai precisar, né, dar continuidade ao parágrafo, né, para mostrar que de fato é crescente. A gente trouxe o resultado da década de 90 e a gente precisaria trazer os dados mais atualizados para mostrar que está aumentando. Mas veja que toda essa frase aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e um pouquinho, foi reduzido, né, para menos de 3 linhas, sendo que, além de reduzir substancialmente, a gente ainda consegue, né, aqui trazer uma pontuação, né? Então, esse parágrafo agora ele tem pelo menos 2 frases, tá? Então, isso aqui é um ponto, tá? Ó, geralmente, se o seu parágrafo tiver de uma única frase, você consegue reescrever para tornar ele, né, com 2 ou mais frases. Reescreva a mesma frase várias vezes. Acredite, sempre tem uma forma melhor de você reescrever aquilo que você está dizendo, tá? Sempre você vai encontrar uma forma melhor, beleza? Um outro erro que faz com que o parágrafo ele tenha, né, muitas vezes uma frase única é porque a frase seguinte, que deveria se conectar com a frase anterior, na verdade foi quebrada em um parágrafo, de forma equivocada, tá? Então, por exemplo, essas dúvidas em torno da doença estão presentes em profissionais da saúde e nos cuidadores e aumentam ao longo da complexa evolução da demência. A falta de esclarecimentos acaba afetando o manejo e o cuidado ao paciente ou familiar portador, gerando efeitos negativos nas esferas pessoal, emocional, financeira, social de todas as partes envolvidas. Entretanto, de acordo com Oliveira, os pesquisadores dão muita ênfase. Veja que aqui, pessoal, eu quebrei, né, aqui 2 parágrafos, tá? Mesmo que esse primeiro parágrafo aqui ele tenha mais de uma frase, perceba que esse entretanto aqui, ele é uma continuação direta da ideia anterior. Isso aqui a gente chama de conjunção. As conjunções, elas não devem ser um parágrafo à parte. A gente não começa parágrafo com conjunção. Então, por exemplo, assim sendo, isso porque, nesse sentido, entretanto, isso aqui é sempre uma continuação da frase anterior. Isso precisa estar no mesmo parágrafo, tá? Esse erro aqui acontece com uma enorme frequência. Verifique mais uma vez no seu texto para ver se você não está cometendo ele, tá joia? Bem, pessoal, então a gente vai falar sobre frases incompreensíveis, que é uma frase que muitas vezes, né, você não sabe direito o que está sendo dito. Por incrível que pareça, isso acontece com uma certa frequência, ou até mesmo você sabe, só que não fica claro para o leitor. Então, existem mais ou menos 3 situações que isso acontece de forma um pouco mais frequente. A primeira situação é quando você copia a informação de um autor sem entender o que o autor está dizendo. Então, por exemplo, você está lendo um determinado texto e aí você encontrou ali uma frase super complexa do autor, onde ele, por exemplo, explica um mecanismo de funcionamento de uma determinada variável e você julgou por alguma razão que aquilo ali é importante. E aí você traz aquilo para o seu texto, só que se você não entendeu completamente aquilo que você está trazendo, pode ter certeza absoluta que o leitor vai entender 10 vezes menos. E tem um outro detalhe que é o seguinte: quando a gente está escrevendo, né, o nosso artigo, a gente é responsável pelo que a gente está dizendo no nosso próprio texto. Então, por exemplo, se você traz um argumento de um autor e você coloca no seu texto, aquilo ali passa a ser o seu argumento também. A não ser que você traga isso de uma perspectiva realmente crítica. Olha, fulano disse isso. Entretanto, existem críticas em relação a esse ponto de vista, tal. Mas se você não faz essa crítica, você está, de fato, concordando com aquilo que você leu, né, que você trouxe. Então, não tem absolutamente nenhuma condição de você trazer para o seu texto uma informação que nem você entendeu direito, tá? Então, assim, se você está lendo um texto,
tem uma informação que é complexa, tem uma informação que para você não está muito clara, você precisa estudar aquilo, destrinchar aquilo, até que aquilo ali fique muito claro para que você traga esse argumento para o seu texto, beleza? Isso é não só uma questão de estilo, né? Porque aí, se você não entendeu direito, na hora que você for reescrever, aquilo ali vai ficar confuso, mas tem também uma questão de autoria de fundamentação teórica, né? Lembre disso, tá? Tudo que você coloca no seu texto, você está argumentando em prol daquilo, beleza? Bem, uma outra questão é a tradução literal. Então, muitas vezes, né, quando a gente está lendo uma literatura internacional, a gente entendeu o que o autor disse, mas aí a gente trouxe para o português e a gente fez uma tradução quase que literal, ou até mesmo, às vezes, até literal do que foi dito. E, obviamente, né, aí a gente tem questões de estrutura gramatical de língua que é completamente diferente, né, do português para o inglês, do português para o espanhol. Então, a gente não pode fazer uma tradução literal ou quase que literal do argumento do autor, porque isso, muitas vezes, não raramente, vai deixar o seu texto truncado, tá? Então, assim, um ponto importantíssimo aqui é, se você não sabe o que o autor disse, não coloque no seu texto. Ou então, se você colocou no seu texto, mas a frase ficou truncada, se você lê aquela frase e você não gostou daquele jeito que está escrito, mais uma vez, pode ter certeza que o impacto para o leitor vai ser 10 vezes maior do que o impacto que é para você, beleza? Então, cuide muito disso, né? Assim, eu costumo dizer que se você gosta do seu texto, o leitor vai gostar menos. Então, o ideal é que você esteja muito satisfeito com o seu texto para que aquilo ali se torne palatável para quem está lendo de fora, beleza? Um outro erro, né, em relação a essas frases incompreensíveis é quando a ideia está na sua cabeça, só que ela não está no texto. Então, em supervisão, né, é muito comum a gente estar lendo um texto e a gente colocar assim, olha, o que é que você está querendo dizer nessa frase? Isso aqui não ficou claro. E aí a pessoa diz assim, o que eu quero dizer é que tal coisa. E aí ela explica o que é que ela estava pensando na hora que ela escreveu. E aí o feedback, né, é super comum, agora eu entendi. Só que no texto não está assim. Você precisa dizer no texto exatamente isso que você acabou de me explicar. Então isso acontece muitas vezes também quando você tem um domínio muito grande sobre o tema. Então, você tem um domínio sobre o tema, as coisas estão na sua cabeça, você escreveu, muitas vezes de modo mais simplificado, só que para o leitor, que não tem o conhecimento que você tem, aquilo ali vai ficar confuso, né? Então, assim, é importante que você tente destrinchar o máximo possível a informação que você está querendo trazer. Algumas vezes, você não tem como se aprofundar tanto na explicação de uma determinada coisa. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Por exemplo, tá? Imagina que você está escrevendo um texto e você diz assim, na literatura existem 2 métodos para avaliar, por exemplo, a invariância de medidas. Cada um, método A e método B, cada um com as suas vantagens e desvantagens, ponto. E aí você segue falando de outras coisas. Bem, você só citou o nome de 2 métodos, você não disse quais eram as vantagens e as desvantagens de cada um deles. Então é uma frase que muitas vezes é uma frase que não informa. Uma frase incompleta é uma informação incompleta. Uma informação incompleta é uma informação que não informa. Então você precisa ter muito cuidado com isso, tá? Aí, como eu disse, né, existem algumas situações que você não tem como aprofundar, explicar em detalhes aquilo ali, né? Então, por exemplo, imagina que você está só citando, né, que existem 2 técnicas, cada uma com as suas vantagens e desvantagens, só que você não pode adentrar ali, porque senão você vai perder muito o seu foco. Então, o que é importante você fazer? Para você não deixar o leitor completamente às cegas naquilo ali que você não vai abordar, você só citou porque precisa citar, mas você não tem como ir a fundo, você vai precisar dizer para o leitor aonde ele pode buscar mais informações, que geralmente a gente faz isso, né, abrindo parênteses. Para maiores informações, ver referência, referência, referência e referência. Então aí você está dizendo assim, olha, eu não posso adentrar nesse assunto aqui agora, mas se você quiser entender mais a fundo, leia isso, beleza? Então isso aqui é uma forma importante, assim, de você recomendar leituras externas para não precisar sair do foco do seu estudo, tá? Então guarde isso na tua cabeça, tá? Ó, copiar informação do autor sem entender o que está dizendo. Se você não entendeu, o leitor vai entender muito menos.
Cuidado na tradução literal, tá? Se você está organizando o seu texto e ficou confuso para você a sua própria escrita, para o leitor vai estar mais confuso ainda. E cuidado para que você não deixe informações incompletas no texto, porque a informação está na sua cabeça, mas você não conseguiu escrever, tá joia? Então, assim, são erros comuns. Você vai receber feedbacks sobre esses erros das pessoas que estão lendo, né? Seja a sua banca, seja o orientador, seja os pareceristas. E aí, quando você receber esse feedback, você vai ter algumas possíveis reações, e é sobre isso que a gente vai falar na próxima aula. Bem, pessoal, chegamos então na nossa última aula desse módulo, né, dos principais erros da escrita científica, e não por acaso eu deixei essa aula para o final, que é quando você está escrevendo um texto, você manda outra pessoa ler, e essa pessoa vem com feedbacks negativos, né? E aí muitas vezes a gente não gosta desses feedbacks, a gente acha que a pessoa não leu direito. E aí, a dica que eu dou para você é o seguinte, olha, esteja ciente de que você escreve um texto, não é para você, é para uma outra pessoa ler. Então, quando você dá o seu texto para uma pessoa ler, você recebe alguns feedbacks negativos, essa frase não ficou clara, a estrutura, né, de organização das ideias também está confusa, você está indo e voltando no argumento. Se você está pedindo para uma pessoa ler esse texto, e essa pessoa ela é acostumada com escrita científica, ela é acostumada a ler dezenas e mais dezenas de projetos, por exemplo, seu orientador, sua orientadora, e você recebe um feedback assim, pode ter certeza que muito provavelmente seu texto está confuso mesmo, né? Então, assim, não aceitar feedbacks de pessoas competentes é um erro muito comum e que pode atrapalhar muito o seu processo de evolução de escrita, né? Por quê? Absolutamente todo texto ele pode ser melhorado. Todo texto você tem como deixar ele mais fluido, menor, organização de ideias um pouco mais concatenadas. Então, assim, ó, se não for de má fé, né, que a pessoa está ali simplesmente para lhe criticar, pode ter certeza que se uma pessoa está dizendo que ela não entendeu, ela não entendeu. Então, eu me lembro, né, de uma vez que eu estava, na minha época de dissertação, de mestrado, né, eu estava escrevendo o meu projeto e eu pedi para minha orientadora ler, e ela leu e ela colocou uns feedbacks, né, e assim, como é que era o nosso processo? Ela lia, colocava os feedbacks e depois a gente tinha, em algum momento, a gente tinha uma supervisão presencial. E aí eu questionei ela, né, que ela tinha dito assim, olha, isso aqui não ficou claro. Aí eu disse assim, caramba, isso aqui realmente tá confuso? Aí ela olhou para mim e disse assim, lógico que tá. Se eu disse que tava é porque tava. Se eu disse que eu não entendi é porque eu não entendi. Ou você tá me chamando de burra. Ela brincou, né? Ou você tá me chamando de burra. Porque, tipo, eu tô acostumado a ler dissertações e teses por décadas, né? Já li milhares de textos científicos. Será que quando eu digo que o teu texto está confuso, será que realmente ele não pode estar confuso? E óbvio, né? Isso foi num contexto de brincadeira, ali a gente se divertindo e tal. Só que eu entendi o recado dela, né? Tipo, eu estava escrevendo para uma pessoa extremamente qualificada que me deu um feedback e eu fui questionar o feedback dela, né? Então, assim, é importante a gente ter humildade, entender que se não está claro para o leitor externo, vai lá, baixa a cabeça e melhora, beleza? E eu vou até trazer um outro exemplo, né, de um contexto externo, mas que é muito parecido, né, assim. Eu me lembro que eu estava vendo um MasterChef desses da vida e tinha uma das provas que os chefes iam cozinhar para pessoas comuns, né? E aí, um dos chefes lá, que se achavam muito, ele fez um prato, segundo ele, maravilhoso, e quando ele colocou, né, para a população experimentar, né, para os jurados, que não eram chefes, ele recebeu uma crítica, né, de uma jornalista. E aí ele chegou para ela e disse assim, você está criticando meu prato porque você não entende de cozinha. E ela disse, pode até ser, mas tenha certeza de uma coisa, quando você abrir o seu restaurante, você vai vender sua comida para pessoas comuns como eu, e não para outros chefes de cozinha. E aí o cara foi eliminado e inclusive isso virou, né, assim, ficou muito conhecido, né, essa resposta dela, a arrogância dele e tudo mais. Então a gente precisa lembrar sempre disso, né? A gente sempre está escrevendo para o outro. Não é um exercício de escrita para nós mesmos, tá? Então, assim, por mais que você goste do seu texto, se aquela leitura, as pessoas estão dizendo que não tá legal, considere fortemente aceitar essas sugestões, beleza? Então, era isso, pessoal. Agora a gente vai se encontrar nos próximos módulos. Até a próxima aula.